Olá, chica! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Raquel Frazão, sou professora de espanhol para mulheres ocupadas e estou fazendo uma sequência de vídeos te ensinando tudo que eu sei sobre aprender espanhol com livros. Então fica aí se isso for um assunto do seu interesse e principalmente nesse vídeo aqui que eu trouxe um tema muito pedido por muitas pessoas, tanto no Instagram quanto no TikTok e até mesmo aqui no YouTube com os últimos vídeos que eu postei. E qual é essa questão? Você tá vendo aí no título do vídeo, com certeza, como começar a ler livros sendo iniciante no espanhol. Raquel, como é que eu vou ler um livro inteiro se eu ainda estou dando os primeiros passos no idioma? Fica aqui que eu vou te explicar como é que você pode fazer, que tipo de livro você pode ler nessa fase inicial para você começar essa sua relação com o espanhol e também com a leitura em espanhol, principalmente. Bem, antes de qualquer coisa, eu queria falar alguns benefícios que eu consigo ver muito claramente em você começar a ler um livro em espanhol, mesmo tendo um nível iniciante, e aqui eu vou dizer nível A1, nível A2. Óbvio, vou fazer aqui um adendo. Se você acabou de começar a estudar espanhol e não tem o hábito da leitura em português, pode ser um pouco complicado querer começar esse hábito agora. Então, talvez foque um pouquinho na parte inicial ali nos sons do alfabeto, no vocabulário, conhecer os primeiros verbos. É muito importante que você tenha pelo menos esse início, você consiga aproveitar ao máximo o seu momento de leitura. O primeiro benefício que eu vejo para você, como iniciante no espanhol, começar a ler livros é o seguinte: melhora do vocabulário. Chica, atualmente eu tenho cerca de 100 alunas dentro do meu curso Chega de Portunhol, que é o meu curso de espanhol para mulheres ocupadas. E todo santo dia eu escuto de alguém: ai, Raquel, como é que eu posso ampliar o meu vocabulário? Eu sinto que a minha dificuldade é vocabulário. Eu consigo falar, mas me faltam as palavras. E aí eu não consigo me comunicar e eu fico insegura. Quando você lê, você é exposta a diversas palavras e expressões novas. E não só expressões que você nunca vai usar. Dependendo do tipo de livro que você está lendo, o que você vai aprender vai ser exatamente o tipo de palavra e expressão que você precisa para se expressar todos os dias, para expressar a sua opinião, para você conseguir se comunicar com as pessoas de uma forma eficaz em espanhol. Então a leitura te ajuda a ampliar o teu vocabulário. Então, antes de qualquer coisa, esse já deveria ser um grande argumento a favor de você começar esse hábito de ler um livro em espanhol. O segundo benefício é um benefício que poucas pessoas percebem, mas eu tenho muito claro na minha cabeça isso e eu tento passar ao máximo para as minhas alunas também, tanto do Chega de Portunhol quanto das aulas particulares e até mesmo no meu Instagram, que eu sou muito ativa por lá. Caso você não me siga, @mraquelfrazão, vai ser uma honra te receber por lá. E eu sempre tento falar sobre a diferença de estrutura de frase entre o português e o espanhol. O que é que eu quero dizer com isso? Portunhol não é só você colocar ito no final das palavras, ou colocar o e no meio da palavra, cuecacuela, sei lá. Portunhol também é você saber as palavras em espanhol, mas formar frases na estrutura do português. O que é que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Logo quando as pessoas começam a estudar comigo, eu escuto muito essas frases. Eu gosto de viajar. O que é que essa frase quer dizer? Eu gosto de viajar, certo? Errado? Essa frase não está correta no espanhol. Apesar de ter palavras realmente no espanhol, e as palavras estão corretas, yo é uma palavra, gusto é uma palavra, de também é uma palavra, viajar também é uma palavra, a estrutura para falar que você gosta de viajar no espanhol é me gusta viajar. É um verbo, que é o verbo gostar também em espanhol, só que é diferente a forma como ele é conjugado, a forma como a gente usa ele numa frase. A gente falaria me gusta viajar, não falaria de eu gosto de viajar. Por isso, quando você lê um livro, você consegue ter contato com a estrutura da formação de frase do espanhol. E assim, fica muito mais fácil na hora de se comunicar. Um outro benefício importantíssimo que poucas pessoas percebem também é a compreensão textual. Quando você está aprendendo um idioma e você vai fazer um exercício e você não consegue entender aquele exercício, ou você lê um texto e não entende nada do que a pessoa está falando, ou até mesmo você vê uma série, um podcast, escuta uma música e não consegue interpretar aquilo que está sendo dito, está aí um problema de compreensão textual. Até mesmo quando você fala com uma pessoa e você entende tudo completamente errado,
está falhando compreensão textual. Por isso, quando você lê um livro em espanhol, ou até mesmo qualquer outro idioma, tá? Você consegue desenvolver a sua capacidade de compreensão textual. E isso é uma habilidade que vai te servir em inúmeros momentos da sua vida, em inúmeros contextos, não só no aprendizado de espanhol. Outro ponto importantíssimo é que você consegue manter a sua motivação elevada. Quando você consegue ler um livro em espanhol do início ao fim, você fica muito feliz. Por quê? Porque no início você não conseguia entender tanto, mas ao longo do processo de leitura você consegue ver o seu avanço. E não tem como você não ficar super feliz sabendo que você está avançando numa coisa. E por último, você também vai conseguir desenvolver a sua habilidade de disciplina. Quando você tem um compromisso consigo mesma de ler 10 páginas por dia, de ler, 2 páginas por dia, que seja, e você consegue manter essa sua promessa, esse seu compromisso até terminar o livro, é um reforço para um comportamento muito positivo para você e com certeza você vai ter vontade de fazer isso mais vezes. Mesmo sabendo todos esses benefícios, às vezes a gente não sabe por onde começar. Um ponto que eu já indiquei muito no meu Instagram para as pessoas que me acompanham e aqui mesmo no YouTube, nas aulas que eu dou toda segunda-feira ao meio-dia, é começar a ler textos curtos. Isso é muito interessante, é um exercício super válido. Mas, se eu estou falando de livros para uma pessoa que está começando a ler agora em outro idioma, uma pessoa que tem um nível iniciante, o que eu indico sempre é um livro de histórias curtas em espanhol. Se você escrever isso, literalmente, histórias curtas em espanhol na Amazon, você vai encontrar um monte de e-book com um monte de textos, contos, né, histórias curtas para você praticar o seu espanhol. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro deles é esse aqui, Short Stories in Spanish. Está em inglês, mas as histórias são em espanhol e também tem alguns exercícios de compreensão textual. Só que esses exercícios estão em inglês. Então, esse livro aqui e também são 2 livros para pessoas realmente iniciantes. Esses 2 livros estão com as histórias em espanhol, mas os exercícios e as explicações estão em inglês. Se você não souber inglês, vai ser um pouco difícil acompanhar isso aqui, mas caso você saiba inglês, perfeito, isso aqui é um livro maravilhoso para você. Uma outra coleção de vídeos que eu encontrei na Amazon foi essa aqui. Vou deixar todos os links desses livros aqui na descrição do vídeo, então fique tranquila. Esse aqui também é um conjunto, são 5 livros com histórias curtas para pessoas do nível A1. Para você que não sabe, nível A1 é nível iniciante. Outra série que eu encontrei na Amazon, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Olha, em cada livro são muitos textos, tá? Que vocês vão encontrar. Histórias curtas em espanhol argentino, colombiano, latino-americano no geral. Também fala algumas histórias para você aprender gírias. Então é bem interessante você fazer esse tipo de leitura, porque você consegue aprender bastante vocabulário, tá? Como eu falei, sendo um dos benefícios. Vou deixar os links desses livros aqui embaixo para que vocês possam ler esses livros. Esses livros dessa coleção estão todos disponíveis gratuitamente para quem tem um Kindle Unlimited. E aí você me fala, Raquel, mas eu não tenho Kindle Unlimited. Se você fizer a sua inscrição, você ganha 1 mês grátis. Então você vai ter 1 mês grátis para ler todos os livros que você quiser. Se você for esperta, você faz a sua conta, lê a maioria desses livros e depois cancela. Mas se você achar que faz sentido continuar com a assinatura, também você fica. Porque são R$19,90 por mês, tá bom? E você pode cancelar a qualquer altura. Não, eu não fui paga pela Amazon para fazer essa propaganda, mas é porque eu realmente acredito que a Amazon Unlimited, o Kindle Unlimited, digo, é muito bom para quem quer ler livros em outro idioma, tá? Eu já falei sobre como o Kindle me ajudou a ler mais livros em outros idiomas quando eu estava no Brasil. Agora eu moro em Portugal, então eu consigo comprar livros em inglês e em espanhol, apesar de que são um pouco caros, então eu não compro assim tantos livros quanto eu gostaria. Mas no Kindle a gente consegue encontrar muitos livros em espanhol baratos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha aí com alguma amiga que você acha que vai gostar desse conteúdo. E se tiver faltando alguma coisa aqui dentro dessa série de vídeos de espanhol com livro, por favor, me diz aí nos comentários. E também deixa o seu feedback, o que é que você achou do vídeo, o que é que tá achando desse curso gratuito aqui no YouTube, que eu vou ficar muito feliz com o seu feedback. Um beijo, até o próximo vídeo.